Agora na Rádio Índio Capilé, Momento Curumim. Apresentação: Emanuel Frelich. Muito boa noite, torcedor amoresista. Aqui quem fala é Emanuel Freires. Estamos aqui com mais uma edição do Momento Curumim aqui na Rádio de Capilé, neste dia 3 de abril de 2025, mais um mês se iniciando, e nós estamos aqui novamente para trazer as informações do Aimoré, informações sobre as categorias de base. Hoje temos um programa um pouco diferente do habitual, mas você vai, tenho certeza que gostar muito do programa e, além disso, vai poder estar atualizado das informações das categorias de base do Aimoré. Você que está chegando pela primeira vez, eu peço que desde já se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe com os amigos, deixe seu like, comente o que espera do Aimoré ao longo deste ano de 2025, se tratando de categorias de base. E claro, fique ligado que esse ano vamos trazer muitas informações, vamos acompanhar as transmissões. Aonde o Aimoré for nas categorias de base, a gente vai estar acompanhando, seja em loco com as transmissões das partidas, ou até mesmo sempre com o Momento Curumim, toda quinta-feira, às 8h30 da noite, aqui na Rádio Índio Capilé. Começando com as informações dessa semana, eu falei que o programa ia ser um pouco diferente, pois o Aimoré não teve partidas nessa última semana. O Índio está em preparação, já que no próximo dia 12, a categoria Sub-17 do Aimoré estreia no Campeonato Gaúcho. O Aimoré joga contra a Ali Lajeado. Esse jogo vai ocorrer no sábado, que é o dia 12, como eu tinha comentado, às 3 horas da tarde. E além disso, também é um período para que o Aimoré possa ir se preparando para as competições que vão ter esse ano. Algumas já começaram, como a própria Liga Serrana, como a Copa São Leopoldo, que o Aimoré disputou no estádio Cristo Rei, nas 4 categorias, sub-13, sub-15, sub-17 e também na sub-20. E com isso, vamos sempre acompanhando, então, como é que estão as movimentações sobre a Aimoré, mas essa semana foi com foco principal para treinamentos. Se os atletas, se dentro de campo a Aimoré está nessa preparação, fora dele, tem muitas movimentações que ocorreram nessa última semana, e uma delas foi a contratação do Glauco Moraes, que ele é o novo coordenador das categorias de base do Aimoré, ele que tem uma grande experiência com categorias de base. Eu falei com ele, a gente vai poder acompanhar a fala do Glauco, então, aqui na Rádio de Capilé, em que ele se apresentou para você, torcedor amorecista. Muito boa noite, Glauco! Boa noite, Emanuel. Prazer muito grande estar aqui no programa Curumim, falando sobre categorias de base. Fico à disposição naquilo que precisar. Boa noite mais uma vez. Então, meu nome é Glauco Moraes. Eu sou um educador físico, né? E venho desenvolvendo trabalhos de coordenação, de gerência em categorias de base, desde praticamente 1995, quando eu comecei no Grêmio de Porto Alegre, tá? Começo como professor normal ali, né, instrutor, até chegar a treinador, preparador físico, coordenador, diretor. Então, durante 16 anos, tive essa longa escola, posso dizer, né, onde eu aprendi muito, onde eu até hoje parto da origem quando surge alguma situação diferente, né? Como eu faria naquela época até chegar aos dias atuais, né? Claro, sempre acompanhando a evolução, a forma como as coisas hoje andam rapidamente, principalmente com a internet, né? Então, eu começo no Grêmio de Porto Alegre, onde eu fico por 16 anos, começando na escola de futebol, passando por categorias de base e chegando à categoria profissional também, tá? A partir daí, 2010, eu recebo um convite para ir para o Novo Hamburgo, Esporte Clube Novo Hamburgo, no qual faria 100 anos no ano de 2011. E o presidente na época, seu Carlos Duarte, me pediu nada mais, nada menos do que confeccionar uma categoria de base completa, cheia, né? Porque o Novo Hamburgo sempre contava ou com sub-20, ou com sub-17, ou com sub-15, nunca uma coisa completa, né? Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade, né, de poder presentear, fazer isso no ano do centenário do clube. Para mim foi uma honra. Hoje
A gente sabe muito do trabalho do Novo Hamburgo, como também está sempre na elite do futebol também, né, da base, né, disputando competições nacionais. E eu fiquei muito lisonjeado, né, nessa época, em 2011, e dei seguimento ao meu trabalho no mesmo ano, no final do ano, me indo para a Índia, onde eu também desempenhei um trabalho muito parecido, onde lá na Índia eu confeccionei de uma escolinha de futebol, eu transformei numa categoria de base também. Isso, um convite que eu recebi foi de um responsável por uma atleta que eu acabei conversando, me convidou, eu aceitei o desafio para passar um ano, né? E acabei passando 9 anos na Índia. Na Índia desenvolvi vários trabalhos voltados ao futebol, né? Nas diversas regiões da Índia, né? Onde eu tive que me adaptar muito rápido a tudo, né? Desde a linguagem aí, a alimentação, a cultura, a religião, enfim, costumes, né? E foi muito bom. Tenho muito boas lembranças daquela época, onde também conseguimos colocar jogadores em equipes profissionais da Europa. Hoje temos a Indian Super League, que é uma das ligas mais importantes também no cenário a nível mundial, né? É uma liga hoje bem respeitada, né? É bem interessante também o trabalho deles. E nesse primeiro ano a gente conseguiu colocar 7 jogadores nessas equipes também. Então foi um trabalho interessante. O resultado final a gente nunca imaginava, mas foi muito bom. Com isso eu retorno ao Brasil depois de 9 anos. O Novo Hamburgo, uma vez mais, me abre as portas, dou seguimento ao trabalho, hoje com nova direção, tudo, né? Com novas pessoas, com novos objetivos, mas graças a Deus eu pude dar conta e passei pelo Novo Hamburgo por mais outras oportunidades, foram 4, né? Em 2023 estive no profissional do Novo Hamburgo também, na campanha que acabou rebaixando o Aimoré, né? Infelizmente. E hoje a gente está aqui para poder dar esse caminho inverso para tudo. Então, eu sempre aposto muito nas categorias de base, justamente por isso, né? Que é justamente um processo de formação. E depois do retorno meu para o Brasil, Novo Hamburgo, depois fui para o Tocantins, eu disputei competições lá do capital de Tocantins, fomos bem também. São Paulo de Rio Grande, Grêmio Bagé por último. Tá? E agora, voltando à nossa região aqui, para a região do Vale, estamos aqui no Clube Esportivo Aimoré, para realmente poder desempenhar todo esse aprendizado, tudo que foi conquistado, tudo que foi feito com programas, com pesquisas exaustivamente, né? Testadas, né? Em outras categorias, outros clubes. E hoje a gente tenta alinhar, vamos dizer assim, cuidadosamente, né? Uma linha pré-determinada de trabalho, né? Que isso aí deve ser preservado em todas as categorias de base aqui do Aimoré, certo? Além disso, o Glauco ele também comentou sobre os seus principais objetivos dentro do clube. Meus principais objetivos no trabalho em categoria de base, na verdade, os objetivos são sempre os mesmos, né? Que eu digo, independente do clube que eu estiver. Eu sempre falo para quem eu comando também, para os meus professores, treinadores, enfim, que a gente acaba vestindo a camisa, né? A gente, na verdade, tem que trabalhar muito para nós mesmos, né? Por nós, para nós e por nós, né? E para justamente fazer a diferença. A gente hoje não pode só vestir a camisa e esperar que o clube faça tudo. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que ser as pessoas, as molas, né, que movimentam todo esse processo. Então, o objetivos ou os objetivos que eu acho que devem fazer parte desse processo
de formação nada mais é do que fomentar a moralidade e a capacitação moral e social, tais como respeito, generosidade e os valores de cooperação. Porque eu acho que, a princípio, a partir daí, dessa conscientização, as coisas andam mais tranquilas e andam com mais automáticas, tá? Se nós tivermos esse respeito, né? Essa generosidade, essa cooperação, esse tipo de valores que hoje parece estar muito esquecido por essa nova geração, né? E se tratando diretamente, sempre considerar o atleta, o aluno, no caso, como prioridade e não uma atividade a ser ministrada, tá entendendo? Tu realmente dá o valor ao ser humano, ao menino, ao atleta, ao aluno, fazer entender o porquê que ele está aqui, o que que ele quer com isso, qual o objetivo dele. Então, eu estou tocando individualmente em cada aluno, em cada atleta. Então, esse realmente é um dos objetivos que eu tenho, né? Além de, com isso, juntamente com isso, podemos dizer assim, a gente está falando sempre, fomentando sempre, né, o espírito de fair play, do jogo limpo, explicando que o bom cidadão, tá entendendo? Mesmo sendo aluno ou atleta, tá? Existe a diferença de aluno para atleta, mas mesmo eu conto como os dois, tanto o aluno como o atleta, como o ser humano. Eles tendo esses interesses pessoais, é muito mais interessante, o processo vai muito, muito mais rápido. Isso a gente está sempre reforçando o caráter educativo do Aimoré, que desenvolve os aspectos operacionais, educacionais, dentro do processo geral, dos trabalhos que vem sendo desenvolvidos. Então, é um trabalho plantado sementinha por sementinha, né? Então, um dos objetivos, ou a grande parte desses objetivos meus, seria justamente primeiro tocar no ser humano, tocar no menino, no aluno, no atleta, tá? Depois sim, envolver a família no projeto da base do Índio Capilé, a família entendendo esse processo, eu acho uma condição primordial, tá? Os pais, os responsáveis, treinadores, onde o beneficiado todo será o aluno atleta, ou seja, o nosso futuro atleta, o nosso futuro jogador que a gente pensa em colocar no grupo profissional. Então, tendo esse entendimento de familiares, de professores, de alunos, quer dizer, todo mundo está com o mesmo objetivo, tá? É treinar limpo, ter essa responsabilidade de vestir a camisa de um clube grande como o Aimoré, respeitado como o Aimoré, eles também têm que ter essa identidade. Então, isso é um objetivo que eu levo sempre comigo, né? E a gente pode dizer que nada mais é do que, na minha linguagem, a conscientização. Então, conscientizar bem esses meninos para o objetivo deles. Nós aqui estamos ajudando eles a alcançar o sonho deles, mas eles também têm que fazer a parte que cabe a eles. Por isso que eu levo tão a sério essa parte individual de cada um. E aproveito e digo, estou sempre à disposição dos pais que precisar conversar, falar, de eu tentar entender também, né, o que o clube pode ajudar para realizar esse sonho desse garoto. Esse é um dos objetivos principais aqui da base do Aimoré. Ainda, o Glauco ele falou sobre a importância da disputa do Campeonato Gaúcho, lembrando que o Aimoré vai disputar tanto no Sub-13 quanto no Sub-15, Sub-17 e também na categoria Sub-20. Sem dúvida nenhuma, né? O campeonato estadual pode se considerar o mais importante para uma categoria de base, tá? É a prova final, né? Aquela sabatina, né? Jogar outras competições te fortalece, te dá embasamento para tu poder chegar no gauchão. A verdade é essa, tá? Então, o gauchão nada mais é do que uma competição oficial, né? Profissional, onde as regras são cumpridas, as exigências são grandes, e é justamente isso, tá? É muito importante tu ter uma base solidificada, se tratando dessa competição, e a gente está começando a apostar na 17 justamente para dar resultado desde já,
para também apoiar a Sub-20 para voltar à elite, né? Sem dúvida nenhuma, é um trabalho a médio e longo prazo, tá? Que a gente começa a plantar. É uma coisa que não vai vir da noite para o dia, né? E, e principalmente eu que estou chegando agora, primeiro eu tenho que observar tudo como funciona para poder, aos poucos, começar a mexer, né? Para melhor, não que esteja ruim, mas para mexer para melhor, que eu digo no sentido de querer o crescimento, de ter a base realmente consolidada, justamente para te dar estrutura, para justamente a Sub-20 estar bem alicerçada quando tiver os seus compromissos na sequência do ano. E para finalizar, o Glauco ele ainda deixou um recado para você, torcedor do Aimoré, e você confere aqui agora na Rádio de Capilé. Meu recado ao torcedor do Aimoré é dizer que eu chego de coração aberto aqui, quero trabalhar muito, quero mostrar resultado, mas eu sei que não depende somente de mim, e eu acho que depende também do torcedor, que apoie, que nos ajude. Ao invés de criticar alguma coisa, nos chame, converse com a gente pessoalmente, vamos tentar achar uma saída que seja melhor, que realmente a gente junto possa fazer um trabalho sério, digno, e para colocar o Aimoré onde ele merece, né? Que é nas primeiras divisões de todas as categorias e principalmente do profissional. Mas eu me reporto somente à categoria de base nesse primeiro momento, dizendo a todos que empenho, dedicação, clareza da minha parte, isso não vai faltar. E eu aproveito, agradeço o Lisandro, que fez o contato comigo, que me fez o convite para estar aqui no Aimoré. Então é sempre uma satisfação poder estar falando, poder estar perto com o torcedor, ao torcedor, né? E colocando à disposição também a base para quem quiser colaborar, nos ajudar, se está vendo alguma coisa que pode ser útil, por isso que eu volto a falar, o processo é todo voltado na formação, né? Então a individualidade, o caráter, essas coisas aí que é o que eu prezo muito no menino, eu puxo para o torcedor também, que geralmente são pessoas mais, já são adultos, já são homens ou mulheres, enfim, que queiram colaborar, venham, colaborem, conversem comigo, vamos tentar achar saídas para melhorar e facilitar esse acesso de todas essas categorias à elite do futebol principal do nosso estado. Eu gostaria também, mas é muito cedo, de contar com o torcedor para a gente junto também tentar fazer com que o Aimoré seja referência em categorias de base, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Mas fica o meu convite, está aberto, estou no clube diariamente e quando não estou no clube estou ali no centro de treinamentos no Parque do Trabalhador e fico à disposição. Tá certo? Um grande abraço, uma boa noite a todos e foi um prazer falar com vocês. Essa foi a fala do Glauco. Desde já agradeço a ele por ter participado conosco. Sempre que quiser, estamos à disposição e também desejamos muita boa sorte para ele nesse começo de trabalho à frente, então, da coordenação da base do Aimoré. E além disso, além desse anúncio do Glauco como novo coordenador, nós tivemos outros dois anúncios. Um deles é o profissional como preparador físico das categorias de base, agora então o Érico Rohre. Ele que foi treinador da base do Aimoré no ano de 2010, portanto, 15 anos depois está de volta ao Aimoré. Ele que tem passagens pelo Caxias, além disso também pelo próprio Juventude, e ele tem uma experiência internacional em que passou um ano e meio na escolinha do Barcelona. E como o futebol profissional, ele ainda foi auxiliar na preparação física do técnico Luiz Carlos Vinck lá no Sampaio Corrêa. Esse, então, é mais um profissional que está chegando à equipe do Aimoré nas categorias de base. E ainda, o Aimoré tem um novo técnico da categoria sub-13, é o Raoni Souza, ele que se destacou jogando profissionalmente, ele acabou já se aposentando, se destacou no Japão e na China, e também teve passagens por clubes tanto aqui nacionais quanto internacionais, e iniciou a sua trajetória como técnico em 2014, lá no Shenzhen da China. E com isso, então, ele vai estar à frente na categoria sub-13 no Campeonato Gaúcho Federado, que o Aimoré também vai disputar esse ano, mais uma novidade nas categorias de base. Essas foram as informações dessa semana. Peço que continue nos acompanhando, fique ligado. Como eu tinha comentado antes, vai ter muita coisa boa se tratando de base
neste ano, assim como foram ao longo dos outros anos em que a gente já está cobrindo as categorias de base do Aimoré. E nós agradecemos também sempre a sua participação. Tivemos grandes números agora nesses primeiros meses e esperamos que possamos manter e crescer cada vez mais esse trabalho que realizamos aqui nas categorias de base do Aimoré, referente às categorias de base do Aimoré, na verdade. Tá certo, pessoal? Desejo a todos, então, um ótimo final de semana, um grande abraço e boa sorte aí para os profissionais que estão à frente agora, então, das categorias de base do Aimoré. Valeu!